E conforme estivemos estudando no último estudo, nós pensamos sobre uma maneira de abordar de forma panorâmica esses eventos, olhando sobre o dia de Cristo, o dia do Senhor e o dia de Deus. E nós vimos que eventos relacionados ao dia de Cristo são o arrebatamento da igreja e o tribunal de Cristo. Os irmãos podem acompanhar aí no gráfico, na tela. E vimos eventos relacionados ao dia do Senhor, né, a tribulação aqui na terra. Também a segunda vinda de Cristo para a terra. E em seguida a batalha de Armagedon acontece, né, quando Cristo vem e livra a nação de Israel dos seus inimigos. E ali vai acontecer também o juízo dos vivos, né, antes do milênio. O restante daqueles que ficaram aqui na terra, dos vivos, que não foram salvos, eles vão ser retirados da terra, e os salvos vão permanecer aqui para estarem com Cristo aqui durante o milênio. Então o Senhor Jesus Cristo vai governar por 1000 anos. Então esta terra vai ser desfeita, a terra e os céus que agora existem vão ser desfeitos, né? E também vai acontecer o juízo do grande trono branco. Então, todos os não salvos de todas as épocas ressuscitam no fim do milênio para serem julgados segundo suas obras e lançados então no lago de fogo. Então, finda-se o dia do Senhor. E vimos que o dia de Deus corresponde, de acordo com o que temos estudado em 2 Pedro 3, com o estado eterno, ou o dia eterno, novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então, seguindo essa sequência de eventos na ordem cronológica, hoje vamos pensar sobre o arrebatamento da igreja. Nós vamos fazer duas leituras pequenas, existem outras, evidentemente, mas nós vamos escolher duas para introduzir nosso assunto. E conforme foi sugerido, nós vamos falar um pouco sobre esse assunto e depois, no fim, vamos deixar espaço para os irmãos fazer comentários e perguntas. Então, o primeiro texto que eu gostaria de sugerir para leitura a respeito do arrebatamento da igreja, e que também é o único que nós encontramos nos evangelhos, né, o único lugar que encontramos uma referência a esse evento, é no Evangelho de João, capítulo 14, uma passagem muito bem conhecida, nos primeiros versículos de João, capítulo 14. Então, vamos ler os versículos 1 a 3 de João 14. Senhor Jesus Cristo falando para os discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, vamos observar aqui no versículo 3, o verbo que o Senhor mencionou aqui, quando ele disse, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Agora, para o último livro, o Novo Testamento, Apocalipse, e também no último capítulo, Apocalipse capítulo 22, primeiramente versículo 7. Apocalipse 22 e verso 7. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que venho sem demora. Segunda vez, aparece no versículo 12. E eis que venho sem demora.
e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E finalmente no versículo 20, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. E João acrescenta, amém, vem Senhor Jesus. São 3 vezes aqui, em Apocalipse capítulo 22, o Senhor diz, eis que venho sem demora. Nós vamos estar lembrando e mencionando e olhando também outras passagens, mas para a nossa leitura, a nossa introdução, vamos usar essas 2 passagens. Nos dias em que nós estamos vivendo, irmãos, é necessário que nós, os salvos, né, estudemos o que Deus tem deixado na sua palavra sobre o futuro do seu povo e também sobre o futuro do mundo, daqueles que ainda não são salvos. O primeiro grande evento que os salvos esperam, que nós estamos aguardando, né, hoje, é o arrebatamento da igreja. No Velho Testamento, existem muitas profecias sobre a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, né, quando ele veio para morrer aqui neste mundo. E também há muitas profecias sobre a segunda vinda dele para a terra, para reinar e julgar o mundo. Mas não vamos encontrar nada no Antigo Testamento sobre o arrebatamento. Pelo mesmo motivo pelo qual não encontramos também nada sobre a igreja. Então, assim como o arrebatamento é um evento que é exclusivo para a igreja, então nós não vamos também encontrar nada sobre o arrebatamento no Antigo Testamento. É um dos mistérios, né, que somente foi revelado no Novo Testamento. Então vamos agora pensar um pouquinho como que foi entregue esta revelação deste mistério sobre o arrebatamento no Novo Testamento. A revelação desse mistério no Novo Testamento, ele não veio de uma só vez, mas ele veio de uma maneira progressiva, veio por etapas, né? E como nós mencionamos antes de ler, em João capítulo 14, nos primeiros 3 versículos, nós temos a primeira menção do arrebatamento, primeira vez que o Senhor Jesus Cristo menciona esse evento, a sós com seus discípulos, e ele não dá muitos detalhes, porque o objetivo do Senhor Jesus Cristo aqui não era trazer detalhes a respeito desse evento, mas especialmente para confortar os discípulos, tendo em vista que dentro de pouco tempo ele iria os deixar. Então, o propósito da consolação em João 14 era em trazer esse conforto para os seus corações. Então, 2 dias antes da morte do Senhor Jesus Cristo, né, o Senhor havia dado um sermão profético para alguns discípulos, revelando como será a sua vinda em glória, né, no fim da tribulação, segunda vinda para a terra, quando ele vem para julgar o mundo e estabelecer o seu reino aqui. Isso está em Mateus capítulo 24 e 25, os 2 capítulos. Agora, na noite antes da sua morte, no cenáculo, o Senhor, então, ele consolou os discípulos, né, com a sua promessa de voltar para os receber e levar para a casa do Pai. Então, nós vemos que existe uma grande diferença no propósito dessas duas vindas, né. Ele não entrou aqui em detalhes sobre a sua vinda para receber o seu povo, né, a igreja, até porque a igreja ainda nem no dia de Pentecostes, mas, como dissemos, o propósito do Senhor era para consolar os seus discípulos que estavam tristes por saber que o Senhor Jesus Cristo iria partir, iria morrer
ia ser crucificado, entregue aos gentios, e então eles estavam precisando de consolação. E isso também traz, essa promessa também traz, sempre trouxe, né, ao longo dos séculos, consolação e esperança para todos os salvos. Nós hoje, por exemplo, praticamente 2000 anos depois que o Senhor falou essas palavras, ainda estamos aguardando com fé e esperança. E os sinais nos mostram, nos indicam que cada vez mais esse dia se aproxima. E quem sabe, irmãos, nós não vamos ser a geração que vamos desfrutar, né, desse privilégio de sermos arrebatados desta promessa do Senhor Jesus Cristo. Todos os crentes vão ser arrebatados nesse dia. Aqueles que dormiram em Cristo, eles virão junto com Ele, né, até os ares, 1 Tessalonicenses 4, e eles serão ressuscitados, né, e aqueles que estiverem vivos serão transformados, e todos então juntos irão para a casa do Pai. Nós vamos agora justamente virar as páginas para 1 Tessalonicenses. Mas antes de ir para o capítulo 4, nós vamos olhar rapidinho no capítulo 1. Então, na sequência, a próxima revelação desse mistério sobre o arrebatamento, que foi dado principalmente para o apóstolo Paulo, nós encontramos nas cartas, as primeiras cartas, né, como a carta aos Tessalonicenses, uma das primeiras cartas, se não a primeira que foi escrita por Paulo. Então vamos olhar a 1 Tessalonicenses e capítulo 1. Vamos olhar no versículo 10. 1 Tessalonicenses 1 e 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, esse mistério da vinda do Senhor para receber a igreja antes da tribulação, como dissemos, não foi revelado até o tempo de Paulo. E aparece nas suas primeiras cartas, como aqui. Ele tinha ensinado esse assunto do arrebatamento aos Tessalonicenses, né? E aqui ele os lembra desse ensino nessas duas cartas. Então, aqueles novos convertidos, eles estavam aguardando Jesus Cristo dos céus, Jesus que nos livra da ira vindoura. E essa palavra aguardar aqui significa que eles estavam na expectativa da sua vinda iminente, qualquer momento, porque eles queriam vê-lo e estar com ele. Aquela promessa que o Senhor deu para os discípulos no cenáculo antes da sua morte ficou vivo em seus corações. Cada dia eles estavam esperando, aguardando, como se estivessem olhando para os céus, né? Aguardando o Senhor voltar. E assim ao longo dos séculos, todos os crentes têm esperado com esperança por esse dia. Observa que eles não estavam aguardando a tribulação, né? Mesmo que eles estavam sofrendo muito, mas veja que eles estavam aguardando dos céus o seu filho. Eles sabiam que, pelos ensinos que o apóstolo Paulo deu para eles não passariam pela tribulação. Então, eles não estavam olhando para ver sinais de que a tribulação estava para começar, mas eles estavam aguardando dos céus o Senhor Jesus Cristo. E é muito importante observar esse detalhe. Então, esta vinda do Senhor, ela livrará ou salvará, né, a igreja da ira vindoura, que vai começar com o período de tribulação. E isso está descrito com detalhes, nós sabemos, né, em Apocalipse, desde o capítulo 6 até o capítulo 18. E foi essa ardente
expectativa deles, essa esperança que eles tinham, que os impelia no serviço para o Senhor aqui, né? E deve também ser nessa esperança da vinda do Senhor que nós servimos o Senhor na expectativa da sua vinda para nos buscar e para também que nós compareçamos perante o seu tribunal. Vamos agora virar as páginas para o capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 13. 1 Tessalonicenses 4 e versículo 13. Paulo avança mais um pouco em revelar mais detalhes a respeito desse evento. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Essa expressão sabemos que refere àqueles que morreram, mas salvos, né? Dormiram em Cristo. Para não vos entristecerdes como os demais, os descrentes, né? Que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. A morte de alguns irmãos da igreja em Tessalônica causou uma dúvida neles a respeito da situação daqueles que dormiram, como que seria no evento do arrebatamento. O que aconteceria com eles, sendo que já morreram? E então Paulo ele vai passar a explicar para aqueles irmãos em Tessalônica como que isso vai acontecer. Então o assunto aqui mais era para esclarecer para eles com respeito àqueles que dormiram. Então Paulo explica aqui que aqueles que morreram em Cristo, eles não perderam nada. Eles não estão em desvantagem, digamos assim. Eles ouvirão a trombeta de Deus e ressuscitarão, né? Como diz Paulo aqui, no tempo do arrebatamento, já com os seus novos corpos. E os vivos serão transformados, terão o seu corpo natural transformado em um corpo celestial, e juntos todos os salvos serão arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, para estar para sempre com o Senhor. Esse aqui é o único lugar que fala sobre, que menciona a palavra arrebatados. É o único lugar. Daí a origem da expressão arrebatamento. Não existe a palavra arrebatamento, mas é uma derivação desse verbo arrebatados. E essa palavra quer dizer ser retirado violentamente. Arrebatar. Então, podemos ter uma noção, a partir dessa palavra, do sentido de como vai ser esse evento. Então, notamos aqui que todos os salvos subirão. Todos, sem exceção. Nós vemos a expressão todos aqui, todos. Não é como muitos ensinam que alguns salvos subirão nesse dia, outros não. Como se uns fossem melhores que outros. Tem muitos que ensinam por aí que somente salvos que estão firmes na fé, ou salvos que estão assim ou assado, vão ser arrebatados. Mas nós aprendemos a palavra de Deus que todos aqueles que nasceram de novo são salvos verdadeiramente, fazem parte da igreja,
todos participarão desse evento naquele dia, todos os salvos. Não haverá ressurreição parcial. Não haverá uma ressurreição de uns primeiro e outros depois, os melhores antes, os piores depois. Não, todos os salvos em Cristo, que dormiram em Cristo, e todos os salvos vivos que estiverem na terra nesse dia, serão levados com Cristo para a casa do Pai. Não ficará nenhum salvo aqui na terra a partir do dia do arrebatamento da igreja, independentemente da sua condição espiritual. A gente pode depois conversar um pouquinho mais em cima desse texto aqui. Talvez vai surgir algumas perguntas, talvez pensando no versículo 14, né? Trará em sua companhia os que dormem, e coisas assim, mas a gente pode tratar isso no final. Vamos virar agora para 1 Coríntios, capítulo 15. Ali vamos ter mais um pouco mais detalhes que o apóstolo Paulo deu agora para a igreja em Corinto. Uma carta que foi escrita depois de 1 Tessalonicenses, e que também foi uma carta das mais antigas, né? Então nós vemos como que esse assunto tão importante foi dado logo para a igreja, logo no início, né? Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler versículos 42 a 44. A permissão do Senhor, talvez nós poderemos voltar nesse texto, só para olhar mais de perto a questão que é tratada aqui, que é justamente a respeito do corpo celestial, os detalhes, né? Mas vamos ler aqui um pouquinho agora, porque é o contexto do arrebatamento. Vamos olhar no versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia seu corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Vamos pular agora para o versículo 51, para hoje. Verso 51. Eis que vos digo um mistério. Aqui está a palavra, né? Algo novo. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então agora o apóstolo Paulo dá mais detalhes a respeito desse evento, e nessa passagem muito ligado ao corpo celestial, e na permissão do Senhor podemos estudar no outro estudo. Mas ele explica sobre o novo corpo, para nós termos uma pequena noção, de forma resumida. Ele explica, né, sobre o novo corpo que os salvos mortos receberão no momento da ressurreição. Algumas frações, digamos, de tempo, né, antes do arrebatamento. É tudo questão de, como diz aqui, não abrir e fechar de olhos, né? Mas nós vimos a sequência lá que os mortos ressuscitarão primeiro. Então, eles vão ressuscitar primeiro, e dentro dessa sequência rápida de eventos, eles vão receber os seus corpos novos, né? E depois, então, no mesmo instante, os salvos vivos vão também ser transformados, né? Versos 51 a 53.
Então, nós notamos aqui que o novo corpo dos salvos, ele será um corpo incorruptível, ele não pode mais se corromper, degradar, ele é imarcessível, né? Ele não muda o seu estado, ele permanece naquele estado para sempre. Ele também é imortal, né? Ele é imortal, seguindo os versículos 42 a 44. Ele é também espiritual, glorioso e poderoso. Paulo enfatiza aqui que essa grande transformação acontecerá instantaneamente. Isso é, num abrir e fechar de olhos, quando a última trombeta soará. É bom que nós entendamos que essa última trombeta mencionada por Paulo aqui não corresponde, não é a sétima trombeta de Apocalipse, capítulo 11. Ali, o que acontece depois da sétima trombeta, Apocalipse capítulo 11, é sofrimento na terra, no tempo da grande tribulação. Mas aqui, essa trombeta aqui está relacionada à trombeta que vai soar nos céus, né? Dada a voz do arcanjo, soada a trombeta, então o Senhor Jesus Cristo descerá dos céus e então acontece o arrebatamento. Mas nós vamos deixar tempo para os irmãos comentar um pouco no final. Vamos agora para Filipenses, capítulo 3, mais um pouquinho, mais revelação a respeito desse dia. Filipenses 3, e versículo 20 e 21. Filipenses 3 e 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo está usando também esse evento, esta esperança, para consolar. Igualmente ele fez com os irmãos em Tessalônica, agora os irmãos em Filipos. E ele dá também detalhes para eles a respeito do novo corpo, como que os salvos serão, né? Então, naquele momento, ele diz que o corpo de humilhação que nós temos hoje será transformado num corpo de glória, para ser igual ao corpo do Senhor Jesus. Muitos dos salvos hoje, para não dizer todos, né, porque todos sofremos uma certa quantidade no nosso corpo, mas muitos estão sofrendo muito mais fisicamente por causa de enfermidades ou fraqueza da velhice, e eles apreciam muito bem essa frase, ou entendem melhor essa frase, né? Corpo de humilhação. O novo corpo, como lemos aqui, ele será totalmente livre de sofrimento, de dor, desta humilhação que tem hoje. Ele terá outras capacidades, outros poderes, será um corpo glorioso, né? E nós também lembramos, por exemplo, como que era o corpo do Senhor Jesus Cristo quando ele ressuscitou dentre os mortos, né? Como ele apareceu no cenáculo, com os discípulos, com as portas e janelas fechadas, né? Ele entrou ali no seu corpo ressurrecto. Então, podemos entender que no momento do arrebatamento, como os salvos vão receber um corpo semelhante ao corpo do Senhor, mesmo mesma imagem, né, do corpo do Senhor, mesmo tipo de corpo do Senhor. Então, podemos entender que no momento do arrebatamento, os salvos mortos, eles ressuscitarão sem mexer os túmulos, né, onde foram sepultados.
Os vivos também serão transformados e subirão, né, pelos tetos das casas, dos prédios, né, onde estiverem, ou seus veículos, seja onde for que eles estejam, e sem deixar uma marca, né. Então, essa transformação que vai acontecer, que também é chamada em Romanos capítulo 8, e verso 23, a redenção do nosso corpo, a redenção do nosso corpo. Então, tudo isso vai acontecer em um instante. Então, pensando um pouquinho nessa expressão que aparece lá em Romanos 8 e 23, que mencionamos, a redenção do corpo, isso fala do momento quando o nosso corpo ele vai ser livre, né, da presença do pecado. Nós já fomos redimidos, quando fomos salvos, nós fomos redimidos dos nossos pecados, né? Fomos purificados dos nossos pecados, né? Esse é o aspecto passado da redenção, né? Que nós já desfrutamos o perdão dos nossos pecados. No presente, nós somos livres do poder do pecado, né? Mas naquele dia nós seremos livres da presença do pecado, é a redenção do nosso corpo. Então, a partir dali, nesse novo corpo, os salvos não terão mais a possibilidade de pecar por toda a eternidade. E é muito precioso pensar isso, né? Seremos livres desse corpo de humilhação. E receberemos um corpo como o do Senhor, que não pode pecar. Também essa mudança desse corpo de humilhação para um corpo de glória é comparada, como Paulo faz em 2 Coríntios 5, versos 1 a 6, como se esse corpo fosse uma tenda e aquele corpo fosse um edifício, né? Vamos olhar rapidamente 2 Coríntios, talvez a gente vai estar vendo melhor, com mais detalhes isso, no outro estudo a respeito do novo corpo, mas só para olhar esse detalhe aqui, que Paulo menciona essa comparação, o contraste, melhor dizendo, né, entre o corpo terrestre e o corpo celestial. Quando ele compara o terrestre com uma tenda e o celestial com um edifício. No versículo 1 mesmo, 2 Coríntios 5, verso 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, ou nesse corpo, gememos, aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial. Esse é o corpo celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Então ele está fazendo uma classificação entre aqueles que dormiram em Cristo e aqueles que estão vivos. Aqueles que dormiram, eles não têm corpo hoje. Então ele usa a palavra nus aqui para eles porque eles estão sem corpo. Eles estão com o Senhor, mas somente a alma. E os vestidos, ele usa essa linguagem para especificar aqueles que estão vivos, como ele estava naquele tempo. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, ou seja, não por querer morrer, né? Ninguém quer morrer, mas nós aspiramos por querer ser revestidos, né? Isso é receber o corpo novo, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Mas, como dissemos, nós podemos talvez passar por essa parte aqui outra vez quando estivermos pensando especificamente sobre o novo corpo, baseado em 1 Coríntios 15. Mais tarde, o apóstolo João também falou alguma coisa, ou melhor, escreveu alguma coisa, na sua primeira carta, capítulo 3. Bem como também nós lemos lá em Apocalipse, escrito por ele, né?
Primeira carta de João, capítulo 3, e vamos olhar os versículos 1 a 3. 1 João 3, 1 a 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Então, nós vemos aqui nessas palavras aqui mais alguns detalhes, combina perfeitamente com aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, né? Capítulo 3, 20 e 21. Seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Entendemos por essa frase que isso não quer dizer que todos os salvos vão ser idênticos, e também idênticos ao Senhor Jesus Cristo, mas significa que teremos o mesmo tipo de corpo do Senhor, o mesmo corpo glorioso que o Senhor Jesus Cristo tem e que ele recebeu após a sua ressurreição. E o aspecto principal que é enfatizado por João aqui é a pureza, né? A santidade desse corpo. Esse corpo ele vai ser como ou igual ao corpo de Cristo, principalmente nesse aspecto de pureza, sem pecado, né? Como vimos relacionado em Romanos capítulo 8. Puros, assim como ele é puro. Versículo 3. Assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Outra vez, podemos comentar alguma coisa nesses versículos aqui. E o versículo que nós lemos em Apocalipse, capítulo 22. Antes vamos olhar Apocalipse capítulo 3 também. Apocalipse capítulo 3, primeiro. Depois a gente finaliza no 22. A mensagem aqui para uma das 7 igrejas. A igreja em Filadélfia, Apocalipse 3. Vamos só olhar os versículos 10 e 11 dessa cartinha aqui para Filadélfia. 3 e 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua revelação dada pelo próprio Senhor, por meio do seu servo João, né? E embora que ele está falando especificamente para a igreja local em Filadélfia, nessas palavras aqui, mas essas palavras, assim como as demais, o conteúdo das demais 7 cartas, dessas 7 cartas de Apocalipse, elas são dirigidas a todas as igrejas. Como, por exemplo, quando ele diz no versículo 13, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa mensagem aqui, embora que era especificamente para a igreja em Filadélfia, mas era dirigida para todas as igrejas, como o é também hoje. Então, temos que entender que essa palavra se aplica para a igreja que está na terra hoje, ou as igrejas locais, né, que estão na terra hoje também, as verdadeiras igrejas do Senhor Jesus Cristo. Quando falamos igrejas, é no sentido local, tá, irmãos? Mas no sentido universal, a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Então, nós aprendemos aqui esse detalhe que o Senhor Jesus Cristo, ele promete os guardar, né? Guardar a sua igreja. E é interessante notar que diz que é da tribulação, não na tribulação, como alguns ensinam. Tem pessoas que ensinam
que a igreja vai passar pela tribulação e que essa promessa que o Senhor dá é que ele vai proteger a igreja aqui na terra durante a tribulação. Mas veja que o Senhor, ele falou, eu te guardarei da tribulação, ou seja, vai ser totalmente isento de participar ou passar, né, por essa tribulação. Te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. E também nós vemos que ele vai recompensar, né, imediatamente após o evento do arrebatamento, que é outro estudo que faremos na permissão do Senhor, no tribunal de Cristo. Ele vai recompensar os salvos com a coroa, uma coroa. Vamos pensar também sobre isso. Então, assim, o Senhor Jesus Cristo, ele deixa bem claro que quando ele vem buscar os seus santos e depois, então, vai acontecer a grande tribulação, né? Aqui na terra, juízo sobre aqueles que ficaram para trás. E que o Senhor Jesus Cristo vai, então, recompensar os seus nos céus, né? Imediatamente após o arrebatamento da igreja. Finalmente, voltando às últimas palavras que lemos lá em o Senhor, ele mencionou, eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. É importante entender essa frase na forma como o Senhor a falou, né? Ou como ficou registrado. Eis que venho sem demora. O Senhor, ele não prometeu voltar cedo. Não quer dizer isso. Mas que ele voltará exatamente no tempo marcado, no tempo planejado, sem atraso. Então, o sentido aqui dessa frase é que não vai ter atraso, mas vai ser no momento exato. Então, no versículo 7, quando ele diz, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então, a promessa aqui, que aparece, essa bem-aventurança, ou feliz, né, está ligado às bênçãos que serão dadas àqueles que guardam as palavras da profecia desse livro. Então, isso se refere justamente aos verdadeiros salvos, né? Aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro. No versículo 12, quando ele diz, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Agora, nessa promessa, está ligada aqui ao galardão, a recompensa que os salvos terão logo depois da sua vinda. E cada um dos salvos, eles vão vão ser retribuídos segundo as suas obras, os seus serviços aqui. Mais uma vez, isso sugere, né, que o tribunal de Cristo vai ser imediatamente após o arrebatamento na casa do Pai. E a última expressão que aparece aqui no versículo 20, né, quando ele diz, certamente venho esse livro e encerra-se o livro sagrado, né, com essa frase tão importante, como se fosse a última palavra que Cristo deixou, né? Venho sem demora, terminou. E João, então, ele exclama, amém, vem Senhor Jesus. Então, vemos como que é reforçada pela terceira vez, certamente, para tirar qualquer dúvida, né, que fosse tirada, que surgisse, né, a respeito da aparente demora da vinda do Senhor Jesus Cristo. E mesmo que nós não estamos como João hoje, sofrendo como ele estava na ilha de Patmos, né? Mas nós também, juntamente com os demais crentes em toda a terra, exclamamos, né? Como João, amém, vem Senhor Jesus. Todo verdadeiro salvo, ele deseja, né? Ele aspira por esse dia. Para finalizar o nosso tempo, antes de ir para as perguntas,
Eu só queria destacar, e inclusive dentre algumas passagens que nós temos lido, a posição do arrebatamento em relação à grande tribulação. Quando é que vai acontecer o arrebatamento da igreja? Como nós dissemos no início, muitos ensinam que o arrebatamento vai acontecer no fim da grande tribulação, quando Cristo estiver descendo para a terra, para o mundo outra vez. Então eles pensam que a igreja será arrebatada para encontrá-lo e imediatamente voltar para a terra, como se fosse Cristo vindo, então a igreja sobe e já volta na mesma hora, né? Então muitos pensam assim, e eles tentam encaixar o arrebatamento no fim do livro de Apocalipse e não lá no começo, lá no capítulo 4. Então, outros também têm outro pensamento de que o Senhor Jesus Cristo vai retirar a igreja no meio da tribulação. Mas também não temos nenhuma base bíblica e respeitamos, né, irmãos ou servos de Deus que pensam dessa forma. Mas eu gostaria de deixar alguns pontos fortes que apoiam o ensino de que o arrebatamento vai sim ser de fato antes dos 7 anos da tribulação. Vamos pensar em alguns pontos rapidinho. Naquela primeira leitura que fizemos em João capítulo 14, nos versículos 1 a 3, ali nós vemos como que o Senhor Jesus Cristo, ele, naquela expressão que ele disse, eis que vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ele estava se referindo à casa do Pai. A casa de meu Pai há muitas moradas. Então nós vemos aqui que os salvos, eles irão para a casa do Pai no arrebatamento. Eles não vão subir até as nuvens e voltar para a terra. Não. Eles vão ser elevados, o Senhor vai estar nas nuvens, mas eles vão ser levados para a casa do Pai. Então isso confirma que a igreja vai ser realmente levada para os céus, né? Não os céus das nuvens, mas o céu, a casa do Pai. Então esse é o primeiro ponto, né? Não é, como muitos pensam, só uma subida até os ares e de volta para a terra, não é isso. Outra coisa muito importante, nas passagens que temos lido, tanto em 1 Tessalonicenses 4, como também em 1 Coríntios capítulo 15, observa que o apóstolo Paulo, ele sempre se incluía no arrebatamento, né? Ele sempre estava nessa expectativa também, né? Por exemplo, em 1 Coríntios 15, nos versos 51 e 52, ele diz, transformados seremos todos. Ele não disse transformados serão todos os que estiverem vivos naquela época, mas ele se incluiu. Então isso mostra que o apóstolo Paulo, ele estava vivendo na expectativa da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então isso coloca o arrebatamento como sendo algo iminente, ou seja, qualquer momento. Se era iminente para eles, para os apóstolos, para a igreja primitiva, muito mais para nós hoje. Então eles não estavam esperando acontecimentos, tribulação acontecer e depois o arrebatamento. Eles estavam esperando um evento que não era precedido por sinais, né? Por eventos que mostrassem que isso iria acontecer. Também quando ele diz, e nós seremos transformados, ele se inclui, né? Versículo 52. A mesma coisa ele fala para os Tessalonicenses, capítulo 4, 17. Primeira carta, 4, 17. Nós, os vivos, seremos arrebatados. Então ele estava realmente nessa expectativa de participar nesse evento, eles estavam esperando. Todos os ensinos dados também sobre o arrebatamento, lá de João capítulo 14, 1 Coríntios 15, 23, 10, 22 e os versículos 7, 12 e 20 que nós lemos, sempre foram dados como mensagem de consolação.
para os salvos. Os irmãos perceberam isso. E nunca como advertências ou ameaças sobre um terrível sofrimento que haverá na terra durante a tribulação. Então, sempre o arrebatamento para os salvos é um momento de consolação, o dia de Cristo. Dia de bênçãos, de consolação e de recompensas. Esse é outro ponto importante também. Outra coisa importante que nós podemos observar é que quando a igreja vier com o Senhor, a Bíblia diz que ela virá em glória. Um exemplo disso, Colossenses capítulo 3 e versículo 4. Vamos olhar rapidinho, Colossenses 3 e 4. Ali fala sobre Cristo sendo manifestado e a igreja sendo manifestado com ele em glória. Colossenses 3, 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Então, quando a igreja vier com o Senhor, isso já no fim da tribulação, na segunda vinda, a igreja vai estar glorificada já. Ela vai estar glorificada, né? Quando Cristo vier para se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Então, quando a igreja vem com Cristo, ela já vem como a noiva, usando as palavras de Apocalipse 19, ela vem como a noiva ataviada em vestes de linho finíssimo, resplandecente e puro. Apocalipse 19, 7 e 8. Então, isso indica que ela já terá sido avaliada e purificada, né, perante o tribunal de Cristo, no céu. Então, é necessário que haja esse tempo, né, entre o arrebatamento da igreja e a sua vinda para a terra com Cristo outra vez. Tem que ter esse tempo para que haja esse tribunal de Cristo nos céus. E isso seria impossível se a igreja fosse arrebatada no fim, não daria esse tempo, né? E esse tempo corresponde exatamente aos 7 anos do período de tribulação. A igreja vai estar com Cristo no céu durante esse tempo que está acontecendo a tribulação aqui na Terra. Pelo menos 7 anos, né? Pelo menos. Então, tem eventos no céu acontecendo, o tribunal de Cristo, depois as bodas do Cordeiro, né? E depois, então, a igreja vem glorificada junto com Cristo e é manifesta aqui no mundo. Também, numa passagem que não lemos hoje, mas que lemos no estudo passado com respeito ao dia do Senhor, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 7, lembra? Nós falamos sobre a manifestação do anticristo, mencionado ali, o homem da iniquidade, e como ele vai aparecer na terra, ou ele vai ser revelado, né? Somente no começo do dia do Senhor. E isso corresponde ao período de tribulação, né? Então, ele não vai ser revelado até que seja removido, colocando entre aspas o que está escrito ali, o que o detém, né? Que é a presença da igreja na terra, como nós vimos, né? E aquele que agora o detém, né? Que faz referência ao Espírito Santo que habita nos salvos hoje. Então, isso mostra que o arrebatamento deve ser antes do dia do Senhor e antes que o anticristo se manifeste, ou seja, revelado. Também onde nós lemos aqui, muito forte, em Apocalipse capítulo 3, né? Apocalipse 3 e versos 10 e 11, nós lemos o Senhor dizendo, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então já mencionamos isso. Também podemos conferir 1 Tessalonicenses 1 e 10, que nós já lemos hoje. 1 Tessalonicenses 1 e 10. O texto que lemos agora há pouco. Para aguardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Capítulo 5, versículo 9.
Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a ira de Deus, ela vai, claro que isso envolve também, né, a condenação eterna, mas a ira de Deus, ela vai cair sobre a terra inicialmente no período de tribulação. E nós vemos que essa frase é muito clara: Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação ou livramento mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vem justamente para livrar a sua igreja desse período, dessa época. E um outro detalhe muito importante também, e é baseado no livro de Apocalipse, é que nós não encontramos a palavra igreja depois do capítulo 3, do livro de Apocalipse, a não ser lá no fim já, no capítulo 22, quando diz assim, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E aquele que quiser, receba de graça a água da vida. Então, nós não temos referência à palavra igreja no livro de Apocalipse a partir do capítulo 3. Nós temos bastante a palavra igreja mencionada até o capítulo 3. E temos repetidas vezes essa expressão no fim de cada carta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso se repete 7 vezes, até o fim do capítulo 3. Mas depois disso, nós não temos mais a igreja mencionada. Uma forte indicação de que ela não está aqui no mundo durante todos esses eventos a partir do capítulo 4. E o arrebatamento, ele encaixa perfeitamente nos eventos descritos no capítulo 4, quando o Senhor diz para João, no início do capítulo 4, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então o cenário muda, e nós temos os 24 anciãos diante do trono, eles têm coroas, certamente eles representam os salvos desta época da igreja, eles têm coroas, e eles tiram as suas coroas perante Cristo em adoração. Então, aqui encaixa perfeitamente com o momento do arrebatamento no início do capítulo 4. Quando a gente ouve essa mesma expressão em outros lugares, como, por exemplo, o capítulo 13, versículo 9, observa a diferença no capítulo 13, versículo 9. Diz, se alguém tem ouvidos, ouça. Não diz, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas, mas diz, se alguém tem ouvidos, ouça. É diferente o tom. Então, nós temos esses pontos que são muito fortes a favor do arrebatamento antes da tribulação. Agora, vamos deixar que os irmãos façam algum comentário, alguma pergunta. Os irmãos têm a liberdade.